Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a medir o percentual de matéria seca do nosso pasto. E talvez você esteja se perguntando, por que eu tenho que saber disso? E eu te respondo com outra pergunta. Você sabe o quanto de comida o seu pasto produz? Porque o percentual de matéria seca está intimamente ligado com a quantidade de comida que você pode oferecer aos animais. Então, vamos à explicação. Em termos nutricionais, o capim é formado basicamente de água, fibra e nutrientes. Só que apenas esses dois últimos, as fibras e os nutrientes, são considerados alimento, porque são eles que geram calorias de fato para produzir carne e gordura nos animais. E por isso que eles entram no cálculo da dieta de alimentação dos bovinos. Não que a água não seja importante para o ganho de peso animal, muito pelo contrário, ela influencia muito nesse aspecto. Mas no cálculo da dieta, o que nos interessa são alimentos que geram energia, ou seja, calorias. Então, para saber a quantidade de alimento que sua pastagem produz, para você colocar a quantidade correta de animais na sua área, você tem que ter o conhecimento do seu percentual de matéria seca. E existe um método bem simples para descobrirmos isso a campo no dia a dia, e é conhecido como o método do quadrado. Primeiramente, nós precisamos de fazer uma moldura quadrada com 1 metro de cada lado, porque essa moldura vai representar uma amostra de 1 metro quadrado da nossa área. E agora o próximo passo é descobrir qual é a altura média do pasto, para quando você for coletar a amostra, você colocar o quadrado em cima de um ponto que represente melhor a situação da sua pastagem no geral. E então, para isso, você precisa pegar uma régua ou uma trena e medir o seu pasto em vários pontos diferentes. Quanto mais pontos você conseguir, melhor. E em cada ponto, meça a altura e anote todas em uma caderneta, para que no final você tire uma média dessas alturas. Vamos supor que você mediu sua pastagem em 8 pontos diferentes, que você somou todas as alturas depois e dividiu por 8 e encontrou uma média de 43 centímetros. E então, o que você vai fazer agora? Você vai procurar por regiões na sua área onde o capim tenha mais ou menos essa altura uniforme, e é sobre essa região que você deverá colher as amostras do seu pasto, para que esta seja uma representação mais próxima da realidade. E como você vai colher essas amostras? Usando o quadrado. O quadrado ele serve apenas para te ajudar a delimitar a área que você vai realizar o corte do capim para montar a sua amostra. Ele representa 1 metro quadrado da sua área. Agora, você vai identificar um ponto com mais ou menos 43 centímetros de altura, que foi a média que você encontrou, e vai pegar o quadrado e colocar sobre esse ponto. E vai ajustando ele até encostar no chão para separar os perfis que estão dentro dos que estão fora do quadrado. Mas antes, deixa eu te explicar uma coisa. A altura em que você vai realizar o corte vai depender da espécie de capim que você tiver aí, pois em espécie em que os perfilhos crescem muito eretos, todos apontados para cima, como um Mombasa ou um Tanzânia, o corte é feito exatamente na altura de saída dessas variedades, pois esses perfilhos têm um posicionamento mais uniforme. Diferentemente em espécies em que você tem os perfilhos, que se desenvolvem mais bagunçados, como as braquiárias ou Tifton, como esse capim que eu estou trabalhando aí no vídeo, você deve fazer o corte rente ao solo. Por quê? Nessas espécies, tem perfilhos que ficam eretos, outros ficam deitados e outros que ficam rente ao solo, ou seja, não há uma disposição uniforme e por isso você deve fazer o corte bem rente à superfície do solo, retirando praticamente todo o material. Ah, e não esqueça de enumerar os sacos para você não misturar as amostras. Escreve neles aí, amostra 1, 2, 3, identifica ele certinho. Conheça a Rural Deals, compre e venda de tudo do agro. Link aqui na descrição. Agora nós temos que picar ou triturar as amostras separadamente, uma por vez, para a gente poder fazer a pesagem. Aí vamos pegar uma vasilha ou algum recipiente que possa ser usado no micro-ondas, nós vamos pesá-lo, anotar esse peso, para depois a gente descontar das pesagens que a gente for fazendo à medida que a gente seca o capim. Agora nós vamos tarar a vasilha na balança e vamos coletar 100 gramas dessa amostra de capim, para a gente começar o processo de secagem. E vamos colocar a vasilha dentro do micro-ondas junto com um copo d'água e nós vamos colocar ele para secar por 5 minutos.
O copo com água é muito importante para manter a umidade interna do micro-ondas e evitar com que o material pegue fogo. Retira o material do micro-ondas e deixa ele esfriando um pouco para você fazer a primeira pesagem. Aí você vai pesar esse material novamente, descontando o peso da vasilha e vai anotando aí na sua caderneta. E você vai repetir esse procedimento até perceber que o peso do material se estabilizou. Isso quer dizer que ele já perdeu toda a água e já está completamente seco. E você vai fazer esse procedimento com todas as amostras que você coletou no campo. E agora, com o resultado de todas as amostras em mãos, você vai fazer uma média com o peso estabilizado de cada amostra. É só você somar o peso final que você encontrou em cada amostra e dividir pelo número de amostras, que no caso aqui do exemplo é 5. E aqui nós chegamos no resultado final, em que a pastagem que eu estava avaliando apresenta 18,6% de material seco. Agora, com esse resultado em mãos, você poderá dimensionar um sistema de pastejo e ajustar a taxa de lotação de animais para a sua área. Viu como é simples? Agora você pode conhecer um pouco mais da sua propriedade, descobrindo quanto de pastagem você tem. E esse vídeo vai ficando por aqui. E se ele te ajudou de alguma forma, clica no gostei ou deixe um comentário aí embaixo e lembre-se de se inscrever no canal.